Boa tarde, mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais uma live do Cálculo Jurídico. No tema de hoje, eu adorei o tema. Quando eu fiquei sabendo do sistema, eu fiquei, nossa, que legal, né? É bem específico, parece ser um nicho assim, muito interessante. Sim. A gente vai falar hoje justamente, né, sobre a redução da carga tributária para clínicas médicas. E a Lilian, pessoal, para quem não conhece qualquer coisa, você complementa, tá, Lilian? Você é contadora, né? Isso. E especialista justamente nessa parte tributária ligada à área da saúde, não é isso? Exato. Sou contadora tributarista de saúde, isso. Tá. E aí o tema da gente de hoje, pessoal, vai ser justamente essa redução, né? Como fazer essa redução, como oferecer esse serviço, né? Entender mais um pouco sobre esse assunto. E aí a Lilian, como é que a gente também geralmente trabalha, tá, Lilian? Você vai comentando aqui alguns pontos, né, que a gente separou. Sim. E aí no final eu abro para o pessoal aqui tirar as dúvidas, né, e a gente trocar uma ideia, tá? Então okay. Fique à vontade. Obrigada. Pode começar. De nada. Gente, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. Muito obrigada pelo convite, né, a toda a equipe do Cálculo Jurídico pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar dessa oportunidade tão pontual e tão explorada. A gente vai trazer alguns pontos, né, dessa live aqui. Quais são os riscos que temos, muitos riscos, na hora de fazer esse processo, porque existem as duas formas de fazer esse processo. Então, a gente percebe que o mercado está querendo fazer, mas para onde vai, para onde vem, o que é, como faz, e às vezes faz de forma aleatória. Tá? Então, a gente vai falar sobre essa redução dessa base de cálculo. E o que seria essa redução da base de cálculo? Na parte do lucro presumido, né, em serviços, o regime tributário do lucro presumido, eu vou tentar falar mais simplificado, porque a gente tem dois públicos aqui. No lucro presumido, para serviço, a gente tem uma base para a gente fazer a presunção desse lucro, uma base de 32%, para a gente diminuir, para a gente fazer o cálculo do imposto. Então, eu tenho 100 mil reais, presumo esse lucro e acho 32% desse lucro. Em cima desse lucro é que eu vou tributar 15% de imposto de renda e CSLL 9%. Mas, para alguns perfis de clientes, exemplo, clientes que fazem procedimento, clientes que têm estrutura física, eles podem ter essa redução. É legal fazer essa redução. Imagina você colocar uma presunção de 32% em cima de 100, vai ser 32 mil, e uma presunção de 8% em cima de 100 mil, dá 8 mil. Então, quando a gente vai fazer o cálculo, a economia é gigantesca. E, por saberem que existe essa economia gigantesca, vem se vendendo muito, mas muitas vezes de forma aleatória, não da forma correta de ser feito, tá? Então, a gente vai trazer pontos de atenção aqui também sobre esse assunto. Então, quando a gente diminui essa presunção, a gente traz essa economia, uma economia muito grande, gente, economia gigantesca. Então, a gente tem muito mercado para isso, mas lembrando que a gente tem duas formas de fazer. Existe a equiparação, a gente só equipara estrutura física, né? Tem muito isso, dizer que um médico que vai fazer a cirurgia dentro de um hospital vai equiparar, não, ele não vai equiparar, ele vai ganhar o benefício da economia tributária por fazer o serviço hospitalar, ele não vai ser equiparado. Então, existe a equiparação, quando é estrutura física, e existe o benefício fiscal, quando ele é um cirurgião. Pode falar. Até essa dúvida que eu tinha, que eu acredito que até para a gente ter um público aqui mais amplo, né, e tudo mais, eu ia até começar com essa pergunta para você, Lilian. O que, primeiramente, seria considerado essa clínica médica? Quem se enquadra aí, né? Que nem você falou, existe essa questão do local físico, pelo que você estava comentando. Então, eu queria entender, primeiramente, eu sou contador, eu quero começar também oferecer esse serviço, mas eu quero tentar entender um pouquinho mais. Estou só voltando um pouquinho, né? Quem está enquadrado aí, né? Só para a gente entender um pouco mais.
o assunto. Certo. Existem dois se essa pergunta é pertinente. Sim, claro. Existem dois perfis que podem receber esse benefício. O primeiro é um profissional que tem uma estrutura física, que tem uma clínica, e nessa clínica ele faz procedimentos invasivos. Se ele estiver enquadrado em todas as obrigatoriedades, alvará de funcionamento, vigilância sanitária, KNAI correto, emissão de notas fiscais também correto, a gente consegue equiparar. Esse é um perfil de profissional. O segundo perfil de profissional é aquele médico cirurgião que presta serviço em ambientes de terceiro e a finalidade desse serviço cirúrgico é de promoção à saúde. Neste caso, existem outros critérios parecidos com o da equiparação, mas menos taxativos. Quais seriam esses? Um médico que, por exemplo, tem seu endereço, sendo o endereço fiscal no cowork, ele não vai ter uma vigilância sanitária, mas vai ser necessário que ele tenha um alvará de funcionamento, que ele tenha um KNAI e um código de serviço correto. E também, muito importante, descrição da nota muito bem estruturada do serviço que vai ser prestado. São esses dois perfis que podem ter o benefício dessa redução de base de cálculo. Perfeito. Lília, na prática você encontra muitas dessas clínicas fazendo enquadramento incorreto, pagando mais imposto, e aí justamente você entra com esse planejamento dessa revisão, você percebe muito isso, as pessoas se enquadrarem, às vezes até num regime que não estaria adequado, e que se elas estivessem em outra, elas estariam recebendo esse benefício da redução tributária? Você vê muito isso? Sim, a gente vê muito empresas para ajustar nos critérios. Para recuperar, nem tanto. Por que nem tanto? Porque às vezes o código de serviço da nota fiscal está incorreto, o KNAI não é um KNAI que se enquadra para essa redução. Então, muitas vezes eu recebo empresa, faço uma consultoria diagnóstica voltada para essa redução, avalio todos os pontos se a empresa está enquadrada em todos os critérios. Geralmente as empresas não estão enquadradas, infelizmente, então elas perdem de recuperar. Elas têm o perfil de diminuição, de ter o benefício, mas elas não estão enquadradas nos critérios necessários para diminuir. Então ela perde aquele valor que ela pagou, a gente ajusta daqui para frente, então ela começa a ter o benefício. Para frente, para trás, infelizmente, ela perdeu porque ela não estava enquadrada. Mas a atividade em si tem o direito, o que faltava era o enquadramento. Perfeito, Lília, perfeito. Deu para já dar um panorama bem legal, assim, inicial. O que mais você queria comentar, Lília? Perdão? Sim, não, era sobre esses dois aspectos, né? Agora existem riscos, por exemplo, você fazer a recuperação de um crédito de uma empresa que não está equiparada. Isso acontece muito, vem se vendendo muito, vamos fazer essa economia. Outro ponto que acontece também, que é um ponto de risco, tá, gente? É o endereço do médico, que é cirurgião, seu endereço residencial. A gente já teve alguns indeferimentos, posicionamentos da Receita Federal, indeferindo, né, autuando, não é nem indeferindo, que a gente não abre processo na Receita Federal para equiparar, mas sim autuando o contribuinte, ela estava pegada nessa informação. Ela estava pegada que a empresa não prestava um serviço hospitalar em uma residência. Ok? E você comentou bastante, Lília, sobre esses critérios, né, para essa clínica. Teria como a gente colocar aqui de uma forma resumida, talvez, quais seriam esses critérios necessários para a clínica conseguir essa redução dessa carga tributária? Sim, claro. Vamos lá, vou falar os critérios mais simples e se você receber essa empresa, você já consegue identificar. Primeiro critério, ser organizados em sociedades. Lília, tem que ser sociedade empresária? A instrução normativa fala de sociedade empresária, mas a gente já vem tendo posicionamentos de sociedades simples, sociedades civis. E o que seriam essas sociedades civis, falando simplificado? São aquelas empresas registradas no cartório que têm a finalidade de serviço profissional. Eu entendo que o judiciário realmente está aceitando, porque se eu sou uma médica que tem uma sociedade civil com finalidade
de prestar um serviço cirúrgico dentro do ambiente hospitalar para promoção à saúde, por que eu não teria esse direito? Eu entendo que esse posicionamento está ajudando bastante. Então, o primeiro critério é ser organizados em sociedades. A pergunta é, Lília, SLU entra sociedade uniprofissional? Gente, a gente ainda não tem esse tipo de posicionamento de sociedade uniprofissional. Então, o critério é ser organizados em sociedade. Segundo critério, quando vai equiparar, está de acordo com os critérios da Anvisa, que está na RDC 50, de 1 a 4. Certo? Então, esses dois são os dois principais critérios. Outro é ter o QNAE correto, o QNAE de atividade hospitalar, o QNAE de procedimento cirúrgico. E o reflexo desse QNAE é na emissão da nota, na prestação. Quando você for prestar o serviço, você tem um código de serviço correto nessa nota e também a descrição. Esses são os critérios mais simples para que você, se você receber um profissional na sua base, você consiga identificar com mais clareza, né? Com facilidade. Perfeito. Perfeito. E Lilian, quais seriam os tributos que geralmente esses tipos de clínicas costumam recolher? Vamos lá. Essas empresas do lucro presumido, esse benefício específico vai ser para o imposto de renda e para a contribuição social. Não para o PIS e COFINS, e sim para o imposto de renda e contribuição social. Também se gera muito essa dúvida. O PIS e COFINS eu também recebo algum tipo de redução? Não. A gente reduz a base de cálculo, tá? O que é reduzido é a base de cálculo do lucro. Então, se reduz de 4,88, eu vou trazer aqui exemplos, tá? E 2,80 para 1,08 e 1,20. Então, é uma economia gigantesca, imposto de renda e contribuição social. O que a gente vai reduzir são esses impostos. Uma informação também muito importante, que eu não falei anteriormente sobre as obrigatoriedades, quando se equipara, é obrigatório também ter o CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde, em consonância com o alvará de funcionamento, porque às vezes se modifica o alvará quando se faz toda a movimentação dessa empresa, quando a gente faz todo o ajuste, e isso não é repassado para o CNES. Então, a modalidade da empresa não vai ficar igual, então vai haver um erro aí nesse processo, tá? Perfeito, perfeito. Gente, Lívia, você tem dúvidas? Pode ir já colocando aqui pra gente, porque eu estou já lotando a Lilian de dúvidas. Eu achei o tema muito interessante. Você falou para mim no início que nem sempre é possível recuperar, mas que é possível daqui para frente ajustar. Isso. E aí, Lilian, uma pergunta que talvez interesse muito dos advogados e contadores que estejam aqui é como é que você oferece esse serviço? Porque será que esse cliente ele tem essa percepção? O que você pensa assim? Como é que ele fica sabendo assim, nossa, eu vou ter uma redução dessa carga tributária, né? Quando é que seria possível ter a recuperação desses créditos anteriores? Mas eu acho que só o corrigido daqui para frente deve ser representativo. Mas eu queria entender como é que você oferece esse serviço, tá? Primeiro, eu ofereço a consultoria diagnóstica, né? Eu vendo a consultoria diagnóstica para o cliente porque ele pode estar no presumido, mas não ter direito a esse benefício e deveria estar no Simples Nacional com uma carga tributária até menor do que o presumido. Então, a gente faz um estudo bilateral da pessoa física dele e da pessoa jurídica. Então, quando eu faço esse estudo, a gente já vende essa consultoria diagnóstica, que inicialmente, para nós da contabilidade, é entre 1 a 2 salários mínimos. Né? A gente cobra para fazer essa consultoria inicial. Então, depois que a gente faz essa consultoria inicial, a gente identificou que esse profissional tem possibilidade de enquadrar para frente, a gente ganha 20% na projeção da economia. Tá? Fica a dica aí. Então, quando a gente faz... fica a dica aí, tá, gente? Quando a gente dica boa, dica compartilhada. Quando a gente faz o enquadramento, quando a gente manda o contrato para o cliente, né? Quando a gente manda o resultado da consultoria e mostra esse benefício, o cliente vai enquadrar. Quando a gente faz esse enquadramento, a gente passa para esse cliente. Daqui para frente, a gente já faz o cálculo da projeção da economia, então a gente vai ganhar no êxito
que é a projeção da economia, 20%. Aí, se eu consigo identificar que esse cliente está todo correto, mas estava só desenquadrado, eu vou enquadrar ele e vou ganhar das duas formas. A gente ganha para trás, fazendo a recuperação dos últimos 5 anos, e ganha na projeção do lucro. Então, 60 meses mais 24, né? A gente ganha 82 meses, tá, gente? Então, a gente ganha. Aí é uma negociação, né? Você negocia em 20% a 30%, vai depender do volume desse cliente. Então, a gente ganha tanto na projeção do lucro, né? Tanto nessa projeção de economia, tanto quanto a recuperação. Lembrando que o cliente tem que estar enquadrado para que a gente possa recuperar. Tá? O que é estar enquadrado? É estar de acordo com aqueles critérios que eu falei anteriormente. Se ele for uma empresa física, Anvisa, vigilância, tem que estar tudo certo. CNES, tem que estar tudo enquadrado. Tá? Consegui lhe responder? Conseguiu, super clara. E Línia, esse teu serviço, desse planejamento, não sei se você coloca esse termo, tá? Mas desse planejamento tributário, seja ele de uma recuperação, ou seja ele daqui para frente, como é que você oferta isso? Ele tem etapas? Isso que eu queria entender, assim, como é que você estrutura esse serviço para oferecer para esses clientes? Na primeira abordagem, o cliente já vem com muita dúvida, né? Então, ele já chega com você querendo saber tudo. Então, nessa primeira abordagem, você já consegue identificar que ali há uma oportunidade. Então, inicialmente, a gente aborda vendendo uma consultoria diagnóstica. Quando a gente faz essa consultoria diagnóstica, a gente consegue identificar mais uma oportunidade. Então, essa oportunidade de equiparação, a gente vai vender para ele o ajuste para poder fazer a equiparação. Então, são nesse passo a passo que a gente vai vender. A gente vende por fases, tá, gente? A gente faz a primeira consultoria diagnóstica, que é aquela primeira reunião, onde a gente tira as dúvidas do cliente, a gente entende as dores dele. Ok, nesse primeiro momento eu consegui identificar que esse cliente possa vir a ter uma economia tributária. Então, o que é que eu vou vender para ele na próxima fase? Eu vou vender para ele o ajuste para redução da carga tributária, entre 1 a 2 salários mínimos. Então, ali eu faço o ajuste. E nesse ajuste eu falo com ele também sobre a projeção da economia, que também a gente tem esse valor, que é 20% do êxito. São fases para vender. O que é que eu aprendi com o empreendedorismo? Que a gente tem que aprender a vender por fases. Às vezes a gente quer botar tudo num saco só e quer vender. E assusta, né? Isso, e quer vender de uma vez. Então, assim, a gente vai por fases, vai identificando, e como eu digo para os meus alunos, que eu tenho um treinamento, a gente vai colocando num saquinho das oportunidades e depois vai tirando tem esse, vai aos pouquinhos. Aí a gente consegue rentabilizar muito mais também. Lilian, eu acho que já tem até aluno seu aqui, ó, porque ele falou assim, o Marcelo falou assim, mestre Lilian, há particularidades na estruturação do contrato social, falando de limitada? Sim, há particularidades, sim, tá? No contrato social, a gente tem que colocar no objeto do contrato, porque o objeto do contrato social, ele é o reflexo do KNAI, que está lá dentro do CONTRA na descrição da subclasse, né, nas notas explicativas. Então, ele é o reflexo do que está ali. A gente vai ter que complementar esse contrato, enfatizando que o serviço é prestado, se caso for um cirurgião em ambiente hospitalar, com a finalidade de promoção à saúde. Isso é muito importante colocar nesse contrato. Por quê? Porque isso vai deixar o processo todo amarradinho, porque muitos estão fazendo processo judicial. Então, quando vai para o judiciário, vai todo esse processo, né? Vai tudo para lá para que o judiciário possa avaliar e deferir. Então, se eu tenho um contrato estruturado em objeto social, escrevendo a atividade e colocando que é feito no ambiente hospitalar com finalidade de promoção à saúde, ela fecha, ela encaixa com o repetitivo que a gente já tem. Né? Então, aí a gente consegue ter um resultado positivo. Tá? Essa aí é uma das partes do contrato. Eu trouxe a principal, mas tem outros detalhes que a gente tem que ir olhando também. Tá certo, obrigada. E uma outra que perguntaram aqui, não fiquei com o nome dele, mas ele perguntou assim,
Planejamento tributário é diferente de recuperação tributária? A recuperação tributária é o resultado do planejamento tributário. E o planejamento tributário é o resultado da consultoria tributária. Porque, primeiro, gente, a gente precisa fazer uma consultoria. A gente precisa entender qual é o cenário desse profissional. Entendi qual é o cenário, vou planejar para ele. Qual o melhor para você? Aí você encontra o cenário ideal. Se ele estava fora desse cenário ideal e estando fora ele tinha crédito a recuperar, aí a gente vai vender a recuperação de crédito, tá? Mas um está encaixado ao outro. A gente se preocupa muito em vender a recuperação, mas ao lado e antes da recuperação existem outras oportunidades, que são planejamentos tributários, consultoria. A gente não vende, é uma das duas nossas, tá? A gente não vende, percebo muito, tá? A contador, advogados, eu acho que a maioria não faz. A gente não vende a nossa consulta, gente. A gente tem que começar a se posicionar, a gente vai fazer uma consultoria. Se o cliente vem com dúvida, gente, vai ser ME, PP ou MEI? É Simples Nacional, lucro presumido. Quanto que eu tenho que investir? Isso é uma consulta de conhecimento técnico. Então, é necessário que você faça essa consultoria, né? Você se posicione como um profissional que vai fazer uma consultoria diagnóstica para entregar o melhor cenário para esse cliente. Perfeito, Lilian. O pessoal pode ir mandando aqui a pergunta de vocês, enquanto eu estou aqui explorando a Lilian de perguntas, mas por favor, façam de vocês também. Tem mais algo que você queria comentar ainda sobre esse assunto, Lilian, que a gente possa colocar aqui para o pessoal? A gente já comentou das clínicas, quem se enquadra, quais são os requisitos. Pessoal, se vocês quiserem que a gente também repita algum desses pontos, é só falar, tá? Comentamos também como oferecer esses serviços. E que mais que a gente poderia comentar sobre esse assunto? Eu só quero você acha relevante? Um pouquinho desse assunto, mas esse assunto está ligado a ele, gente, que eu não sei se o cálculo jurídico tem, que é uma das recuperações de créditos também agregada que pode vir ali, é do INSS Pago Maior, tá? Pode vir também junto com esses clientes, porque se você atende médico e é característica da classe médica, concomitância de vínculo, consecutivamente esse médico trabalhou em várias fontes. E se ele trabalhou em várias fontes, ele recuperou acima do teto, possivelmente. E se ele recuperou acima do teto, você pode pedir esse crédito de forma administrativa. Então, vocês conseguem perceber que em um trabalho, você fazendo uma consultoria bilateral muito bem feita, você consegue encontrar outras oportunidades. Então, fiquem atentos a essa dica que eu queria trazer também, né, para vocês, que tem sim oportunidades além dessa equiparação. Né? Eu não sei se vocês já trabalham com esse... É o cálculo do limite dos 20 salários mínimos sobre contribuição de terceiros? Não. É outro? É outro, então... é pessoa física, RT na pessoa física, recuperação do crédito do INSS Pago Maior. É assim, se vê muita recuperação de créditos para empresas. E se esquecem um pouco da pessoa física, mas na pessoa física a gente tem agora 3 tipos de recuperação. O INSS Pago Maior, pensão alimentícia e recuperação de créditos para profissionais de saúde cooperados. Por que cooperados? Bacana. Porque cooperados eles têm benefícios fiscais e isso também não é explorado, né? E se pensa assim, eu percebo que a gente sai da faculdade, a gente da contabilidade, a gente sai muito com a mente quadradinha para trabalhar com empresa, a gente esquece da pessoa. E quando eu comecei a me especializar no segmento da saúde, eu percebi que essa pessoa, ela era muito esquecida. Então eu comecei a trabalhar essa pessoa e encontrei muitas oportunidades na pessoa do profissional, para depois a gente ver essa empresa. Né? Junto com o MBA que eu fiz, eu consegui juntar a dor e a técnica e construir essas soluções. Então, assim, quando você for fazer essa consulta que eu falei, a consultoria diagnóstica, pede ao teu cliente a senha do Gov, o CPF, baixa o extrato CNIS, compara se ele tem crédito a ser recuperado, dá uma comparada, pega fontes, compara com fontes, cruza a informação, faz lá, gente. Eu tenho aqui no meu Trello bem organizadinho, né? Quando eu vou começar a consultoria diagnóstica, eu tenho umas fases. Faço lá todo o passo a passo da primeira fase e depois eu vou ali para a pessoa física. Aí o que é que eu olho da pessoa física? INSS Pago Maior, se ele era cooperado, se essa mulher teve pensão alimentícia.
e eu posso encontrar ali três oportunidades. Vou vender. Você já faz o checklist. Faço. Vou vender de uma vez? Não, calma, respira, tá tudo sob controle, vamos devagarzinho. Então, é porque às vezes a gente, como eu digo aqui em Pernambuco, se afoba, né? Para poder vender tudo. Mas calma, respira, que vai que você consegue sim. Essa dica é sensacional. E Lília, geralmente dá para recuperar os últimos 5 anos? Sim. Seria esse? Sim. É? Sim, é o mesmo tipo de crédito, né? Na pessoa física tem os mesmos critérios, tem um período prescricional de 5 anos, né? Mas assim, o INSS, ele é um crédito muito seguro para ser recuperado. Porque se caso você pede o crédito de forma equivocada, errada, se você errar o processo, ele vai ser aberto um processo administrativo e vai ter um despacho decisório. Nesse despacho decisório pode ter deferido parcialmente ou indeferido. Eu digo que é um dos créditos mais seguros que a gente tem, né? Porque o fisco ele vai fazer o cruzamento entre o CNIS, que é o extrato previdenciário, e as informações enviadas para o social. Ele cruza as duas informações. Cruzando as duas informações, consecutivamente ele vai dizer, tem o crédito. Não tem o crédito, né? Vai haver esse indeferimento. Então, é um crédito seguro também, né? Mais uma oportunidade que vem junto com essa recuperação. Através. Exato. Perfeito. Exatamente. Existe alguma outra além dessa, Lilian? Além dessa, junto com a recuperação que a gente estava falando das clínicas médicas, existe alguma outra além dessa do teste do INSS? Pessoa física, como eu te falei, imposto de renda para profissionais cooperados, porque o profissional cooperado, ele não é um trabalhador assalariado. Fica a dica aí para que vocês catuquem aí a mente de vocês para entender o porquê. Ele não é um profissional assalariado, ele é um trabalhador não assalariado. E por ser um trabalhador não assalariado, ele tem benefício fiscal que não é usado. Tá? A gente tem uma solução de consulta que fala dessas características, né? A gente tem um treinamento que a gente também treina as pessoas para entenderem. Nessa solução de consulta, ele traz esse benefício fiscal. E quando você não usa, você pode voltar aos 5 anos, ajustar e pedir o crédito, né? O crédito pago a maior do imposto de renda da pessoa física também. Perfeito. Lilian, só respondendo aqui o Jailson, o tema é sobre recuperação tributária para clínicas médicas, tá? E aí, Lilian, chegaram algumas dúvidas aqui depois, não sei, não entendi aqui o nome, acho que Luma Araújo. Clínicas de odontologia se enquadram nessa consultoria? Sim, clínicas de odontologia sim, porque elas fazem procedimentos invasivos. E quais seriam esses procedimentos invasivos? Canal, obturação, gente, invadir o tecido, pele, é procedimento invasivo, então o dentista também tem esse benefício fiscal. Tem que estar também no mesmo critério, tá? Está se discutindo também estética, né? Se beleza tem, porque faz botox, mas lembrando que o repetitivo que nós temos é promoção à saúde. Então a gente tem que ver se aquela atividade está trazendo benefícios à saúde. Então, é um trabalho, além de técnico, é um trabalho também estratégico, interpretativo. Você tem que entender da operação como um todo, né? Você não vai ser um trabalho estático, vamos dizer assim. Tem que ser um trabalho feito de forma estratégica. Tem que ser um trabalho muito bem estruturado. Você tem que saber fazer esse dossiê, tá?